Bom dia a todos. É um bom dia parecido com quando a gente acorda, né, dentro de casa. Bom dia a todos. Bom dia. Animado. Que, bem verdade que a gente sempre tem que agradecer a Deus às oportunidades de trabalho que nos são concedidas, né? E eu confesso a vocês que é meio turbulento você fazer vários estudos com vários temas, né? Porque você se concentra em um, daqui a pouquinho entra outro. E como nós estávamos em São Paulo na quarta e quinta-feira, e assim, eu fico muito agradecido à casa, ao GED, pela oportunidade que dá, porque é um trabalho que a gente faz independente. Eu me lembro, vocês vão até falar assim, Netinho, meu apelido é Netinho, tá? José Vieira é o nome mesmo, mas a maioria das pessoas que me conhecem me tratam Netinho. É mais aconchegante, mais pertinho. E aí eu me lembro que uma vez eu estava de carro e eu morava em Duque de Caxias. E aí o meu sonho era virar uma laje. Não sei se os homens aqui sabem o que é virar uma laje. E aí eu estava passando de carro, encostei o carro e olhei para o pessoal que estava metade da rua tomada de cimento, água, pedra, pás, enxadas. Falei, pô, eu vou me oferecer para ver se eu posso ajudar. Olha que loucura. Eu era mais novo, naturalmente, né? Não senti tanto, porque eu queria saber se realmente era pesado, como todo mundo fala. E fiquei durante umas 2 horas, olha que loucura. Estava de short, bermuda, chinelo, e não conhecia as pessoas, e começamos a contribuir com a laje do rapaz, que a casa ainda estava para ser embolsada. Depois de 2 horas, 3 horas, eu me despedi e tornei-me grande amigo da família, né? A gente às vezes fica acanhado para fazer um trabalho, mas eu acredito que se você tiver com boa vontade, né? Não estou falando isso para enaltecer a minha disponibilidade, porque várias vezes eu fui convidado para trabalhar também e neguei. Então, eu acho que o tema de hoje, que nós vamos falar de egoísmo, é bem propício, né, para nós entendermos primeiro esse capítulo 11º, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a mensagem foi dada pelo Espírito de Emmanuel. E se vocês observarem no Evangelho, lá no rodapézinho tem uma referência a que Emmanuel é o mesmo Espírito que vem durante anos de labuta ao lado do Chico, né, para que ele nos proporcionasse essas comunicações, essas informações tão importantes nas nossas vidas. E eu lembro que há cerca de 2 semanas atrás, nesse mesmo capítulo do Evangelho, eu pude ter a oportunidade de fazer um estudo sobre uma comunicação de Samson. Vocês vão ver aí que é espetacular. E o que me chamou a atenção em Samson, na sua interpretação, eu vou dar uma lida daqui a pouco no estudo, para nós desenvolvermos o estudo, é que na introdução desse capítulo do Evangelho, a gente vai ver algumas ponderações do Senhor Jesus muito oportuna para que nós tivéssemos, né, agora, após a codificação promovida por nosso querido Hipólito Leão Denis Arrivail, cujo pseudônimo ele utiliza Allan Kardec para se identificar a posterior, e a gente vai ver
que esses grandes vultos que passaram e continuam nos informando sobre o mundo dos espíritos, em alguns momentos, nós, encarnados, complicamos. Foi com Humberto de Campos, quando a família resolveu acionar a justiça pelos direitos autorais das obras literárias psicografadas. E aí o nome foi mudado para Irmão X. A gente vai ver isso também em várias situações. Só que no nosso querido Kardec não ocorreu essa situação. Ele utiliza-se de um nome. A gente pode ver atualmente mesmo vários artistas que não utilizam o seu nome verdadeiro, utilizam um nome de fantasia. E para a gente adentrar ao nosso estudo da manhã de hoje, eu vou fazer algumas referências históricas, propriamente ditas, para a gente entender um pouquinho, né, o ano do Senhor Jesus, como se encontrava, né, a Judéia. E a gente vai ver que no ano 26, já da nossa era, até o ano 37, né, nós tivemos na figura do governador da Judéia, nós tivemos Pôncio Pilatos, que foi aquele... É uma confusão, é uma coisa assim muito conflituosa para a época, porque você não tinha uma comunicação rápida como a gente tem hoje. Hoje você vai no Instagram, vai no Face, né, no WhatsApp, rapidamente você faz uma comunicação, rapidamente você sabe uma situação. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Que as divulgações das passagens evangélicas do Senhor Jesus, elas eram muito lentas, né? Era uma propaganda que começava, imagine, aqui na Barra, dentro do Colégio Santa Mônica, e nós criássemos, né, tivéssemos a Ana ou o médio daqui que se destacasse. Imagina a fala desse médio para chegar lá em Caxias, lá em Marechal, ou Itaguaí, ou Copacabana. Isso de boca a boca. Como é complicado, né? A gente sabe que na época que antecedeu, pouco tempo, uma década ou duas, do próprio Kardec, o primeiro navio, né, as comunicações elas eram fornecidas, os jornais eram produzidos nos Estados Unidos e as propagandas da doutrina espírita eram como se fosse a charge de hoje, que ele trafegava quase um mês pelo mar para chegar na Europa. Então você vê que não era simples, era uma coisa muito complexa. E as ações do Senhor Jesus incomodava e muito a quem? Vocês estão vendo como é as coisas? Como é complexo? Se você não ler, se você não acompanhar o traço histórico, a gente vai ficar assim, na dúvida de como aconteceu, o que acontecia. Hoje nós temos na nossa direção da nossa prefeitura, do nosso estado, governadores, prefeitos, nós temos deputados, vereadores, e naquela época também a gente tínhamos, né? Quando Roma expande, né, a sua liderança através de invasões a vários povos, aconteceu a mesma coisa em Jerusalém, né, nas terras, e os árabes, os judeus, fariseus, habitavam com vários idiomas, a língua de um povo para o outro era diversas, e a gente vai ver dentro desse conflito, dentro dessa confusão toda, alguma organização sendo expandida pelos romanos. E Pôncio Pilatos, né, que administrava a Judéia à época, quando
no clero judaico, eles intrigados pelo sucesso, vamos dizer assim, que Jesus estava fazendo, pelas suas obras, isso estava incomodando muito o Sinédrio. E os responsáveis pelo clero, naquela época, um deles, a gente vai ver dentro do decorrer da minha fala, o plano diabólico que eles promoveram para que o Senhor Jesus fosse condenado. Eles não queriam só condenar Jesus pelo simples fato de Jesus estar revolucionando não só a lei mosaica, a religião, que era a época, ela convencionou-se as diretrizes do povo judaico. Quando Jesus traz amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, o clero, a essa época, ficou muito incomodado com todas essas mudanças do Senhor Jesus que ele propunha, né? E aí fizeram todo mundo sabe dessa história, eles promoveram uma articulação demoníaca, porque Pôncio Pilatos não poderia condenar Jesus. O governador só condenava quando não havia um julgamento. Como o julgamento do Senhor Jesus não tinha argumentos suficientes para que os acusadores estabelecessem provas reais, eles falsificaram várias informações para que Pôncio Pilatos, já condenado à morte, batesse o martelo para que ele viesse a ser morto através da crucificação, que era um modelo de morte à época. Como a lapidação também era um modelo de morte à época. Inclusive, a gente vai ver na história de Paulo e Estevão esse mesmo tipo de condenação feito a Estevão. Saulo condena Estevão porque Estevão divulgava a fala do Senhor Jesus. E isso incomodava muito aos romanos. E Saulo, antes de converter-se a Paulo, ele queria estar na mídia naquela época. E ele condena, inclusive desafia Estevão para um debate em público, para ver se ele convertia-se, né, a retornar às diretrizes da lei mosaica. Como Estevão não aceitou, olha, tudo por conta de orgulho e egoísmo. E na mensagem de Emmanuel hoje, a gente vê Emmanuel ponderando em cima de um texto que é amar ao próximo como a si mesmo. E essa mensagem foi dada em Paris, em 1861. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho da mensagem e depois eu volto para a gente complementar o julgamento do Senhor Jesus, como incomodava os homens daquela época. Emmanuel fala para a gente, olha que coisa interessante. Emmanuel diz assim, o egoísmo, essa chaga da humanidade, primeiro a gente tem que entender, né, o que vem a ser egoísmo, propriamente dito. Se você tem seus bens, né, e a gente gosta de um conforto, e a gente tem direito de buscar esse conforto, não vamos pensar irrefletidamente de que as pessoas não possam ter seus bens. A gente vai ver dentro da tese que Kardec traz para a gente, não sei se vocês já leram algum capítulo das Obras Póstumas, nós temos um capítulo que Kardec fala para a gente, que homem sábio é nosso querido Kardec, que importância esse espírito tem para a gente, não só pela sua capacidade interpretativa, mas também pela sua capacidade racional de
e objetiva de nos transmitir facilmente aquilo que nos era muito difícil de entender. Não falando da nossa irmã, dos irmãos católicos, mas quando você assiste uma missa, você tem um padre lá na frente interpretando, né, o Novo Testamento ou o Antigo Testamento, mas são interpretações sob o ponto de vista do catolicismo. E a gente vai ver aqui em alguns pontos que Kardec coloca para a gente, situações assim que nós não tínhamos. E se você não lê ou não vir assistir a doutrina espírita, porque o espírito de Emmanuel, você vai ver que ele chama-nos a atenção em vários aspectos, como a gente vai acabar com essa chaga da humanidade que é o egoísmo, esse exagero às coisas. E aí eu vou começar, né, ponderando o egoísmo, não sob o ponto de vista do Netinho, mas sob o ponto de vista de Kardec, para vocês verem como esse homem é capaz, como os espíritos que guiaram a codificação da doutrina espírita são espíritos diferenciados. Emmanuel diz para a gente: o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, pois atrasa o seu progresso moral, e ao Espiritismo está reservado a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. Olha que coisa interessante. Emmanuel diz que o egoísmo é uma chaga para todo o planeta, e ele diz que cabe ao Espiritismo, né, solucionar, resolver essa questão que é humanitária. Ele não diz que é do Netinho, não diz que é da Ana, da Maria José, de Altivo, ele diz que é da humanidade. Então eu penso que em alguns momentos, se nós não tivermos muito cuidado em corrigir a si mesmo, eu já estou pensando lá na frente, né? Como corrigir? Se eu não tenho meios, não, nós vamos fazer uma terapia, nós vamos ao psicólogo, mas mesmo o psicólogo não vai ter essas informações que Kardec e os espíritos traz para a gente. No Obras Póstumas, olha que coisa interessante. Kardec diz para a gente, o título é O Egoísmo e o Orgulho, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. Então, nesse capítulo de 6, 8 páginas, Kardec vai nos orientar como destruir o egoísmo, o orgulho, o que ele causa e as suas consequências. Parece que é simples, mas eu vou traçar alguns parágrafos aqui, só para vocês verem a grandeza de Kardec nas explicações, provavelmente. Alguns espíritos na época de Kardec, quando produziram a literatura, né, do Pentateuco, não foram espíritos simples, vão nos dizer assim: é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem sua origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pense em si, antes de pensar nos outros, e quer sua própria satisfação antes de tudo, cada um procura naturalmente proporcionar-se esta satisfação a qualquer preço, e sacrifica sem escrúpulos os interesses de outrem, desde as menores coisas até as maiores, na ordem moral e na ordem material. Daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos, todas as misérias, porque cada um quer afastar com intrigas seu vizinho. Isso é só o primeiro parágrafo que Kardec está nos chamando a atenção. Em detrimento do meu bel prazer,
Porque a gente começa, e tem uma outra questão muito importante também, que você poderia me perguntar assim, Netinho, como o egoísmo surge? Vocês lembram? Da onde ele surge? Provavelmente Maria José, Valéria, o pessoal que já está estudando há mais tempo, saiba qual é a resposta. Mas eu vou ver se eu leio essa resposta para vocês terem uma noção da onde surge o egoísmo. E quando a gente fala em egoísmo, a gente fala em alguma coisa assim, alguma sensação comportamental, exagerado, apego. Mas da onde vem? Sabe de onde vem? Daqui, ó. Livro dos Espíritos, questão 702, 703, 704. Kardec pergunta assim: o instinto de conservação é uma lei da natureza? E aí o Espírito já é taxativo, sem dúvida. É dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Pode ser inteligente, pode ser sábio, pode ser o que for, pode não ter inteligência nenhuma, mas ele tem o instinto de conservação. Branco, preto, amarelo, verde, pobre, rico, alto, baixo, todos têm um instinto de conservação. Aí Kardec desdobra a pergunta e diz: com que objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Resposta dos Espíritos: todos devem concorrer para os desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. Ademais, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles os sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. O que a gente começa a desenvolver o entendimento daquele instinto de conservação? Eu preciso me alimentar, eu preciso beber, daqui a pouquinho eu vou ver se eu consigo falar. Na pirâmide de Maslow, Abraham Maslow, que a gente tem ali uma visão assim mais interessante e atualizada, porque a pirâmide de Maslow, ele começa, se você tiver algum psicólogo aqui, alguma pessoa da área, pode até me corrigir ou não. Ele, lá embaixo da pirâmide, na base das necessidades primárias, são aquelas fisiológicas. Você tem que se alimentar, você tem que beber, você tem que excretar. Essas são as... Aí tem alguns profissionais atualizados que estão botando mais duas bases, que seria o Zap, né? Olha só que loucura. A gente não acredita, mas por que um filho, né? É uma pena que o tempo é muito pouco para a gente, e nós não estamos discutindo, conversando, mas você imagina, você não conversa com seu filho, naturalmente não há um confronto de conflitos a serem resolvidos racionalmente, porque quando você conversa com seu filho, na realidade é um monólogo onde você impõe as suas opiniões, seu ponto de vista, e você não tem um retorno claramente, porque alguns assuntos, nossos adolescentes, eles vão se escorrendo, eles vão se desviando, eles vão fugindo para um aprimoramento que os pais não estão perto, e aí começa a confundir muito a cabeça deles, porque vem de fora e não de dentro do próprio lar as orientações mais saudáveis para que ele tenha uma direção mais concreta, mais certa. Porque o adolescente, ele começa a navegar no Face, no YouTube, e com vários jovens que já estão no YouTube, e a conversa, a brincadeira, desviam a atenção dos conflitos mais claros para a gente, dentro de uma intriga domiciliar, dentro de um conflito, dentro de uma verdadeira fala entre pai e mãe, e o jovem fica ali naquele mundo dele, esportivo, brincando,
jogando, e chega um momento, né, onde ele vai ter que amadurecer, e esse amadurecimento, ele vem de fora, e não dentro da própria família. É por isso que a gente vê tamanha crise naqueles que tiram suas próprias vidas através de uma doença que um psicólogo, eu não estou me lembrando o nome, que na década de 40, disse que nós sofreríamos uma epidemia. Eu não digo nem que seja epidemia, tá? Que epidemia as pessoas vão sendo contactadas e aquele mal vai passando para elas. Só que esse psicólogo, ele fala sobre a pandemia da depressão, que era uma doença silenciosa e que está muito em moda agora, que a gente tenta de todos os meios auxiliar, ajudar, mas fica muito complexo, porque o jovem... Eu me lembro que na evangelização nós tivemos uma aluna, um jovem, no nosso estudo, de 16 anos, que ela ficou quase 6 meses sem falar com a mãe morava ela e a mãe morava no quarto, e ela lá no outro, e ela não se falava. E aí como é que você vai amadurecer um diálogo com uma criatura, onde a mãe, sem maturidade suficiente para dialogar, e a filha impondo a sua vontade? Olha que coisa, olha, não sei, não posso dizer se é egoísmo de ambas as partes, se é orgulho de ambas as partes, porque não é a minha área de atuação, mas é muito difícil nós compreendermos tamanho conflito, duas pessoas morando dentro de casa e elas não se falam. E a gente vai vendo Kardec nos orientando, nos proporcionando um melhor entendimento sobre o egoísmo e o orgulho. Ele diz para a gente que o egoísmo tem sua origem, o egoísmo no orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a se considerar acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melinda-se com tudo que, segundo ele, é um golpe contra os seus direitos. A importância que, por orgulho, dá à sua pessoa, torna-o naturalmente egoísta. Então eu sou excessivamente e transformo Saulo, no momento culminante, né? Saulo me lembra muito, não estou dizendo que não, tá, gente? Longe disso. No momento que Saulo está no ápice, né, do seu enriquecimento intelectual, sua pessoa famosa, eu me lembro do Sérgio Moro agora, não sei porque eu estou pensando nisso, mas assim, você está no auge de um trabalho de correção moral, né, instituído por uma operação, falando hoje. Saulo lá atrás a mesma coisa, sabe, no ápice da moralidade, dos bons costumes, da lei mosaica, prende Estevão, condena-o à lapidação, chama os representantes das igrejas, das assembleias, os pastores de hoje, os pastores de antigos, só eles poderiam atirar pedra em Estevão. E Saulo, no seu exaltamento político, né, não sabia ainda que Abigail era irmã de Estevão. E provavelmente vocês também não lembram que Estevão tinha outro nome. E também vocês não sabiam que as assembleias das igrejas daquela época, do Sinédrio praticamente, eles foram constituídos na condenação de Estevão, a lapidação, só pessoas de destaque dentro do clero. E na maldade da violência que Estevão sofreu, esses representantes da religião judaica à época, entre eles mesmos, eles sugeriram uns aos outros não jogar a pedra do pescoço para cima,
para que Estevão sofresse muito mais a lentidão das dores promovida pelos cortes das rochas atiradas em seu corpo. E se nós retornarmos ao Senhor Jesus, quando Pôncio Pilatos lava as mãos, a gente vai ver uma outra forma muito interessante, né? Porque a gente, quando fala em Pôncio Pilatos, a gente vê que seu comando, né? Filão é um estudioso do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Ele diz que para a gente que Pôncio Pilatos, que era governador da província romana, ele diz que ele era uma pessoa abusada, extremamente violenta, feroz, venal, roubava, tinha uma conduta de execução aos prisioneiros, porque quando o clero judaico julgava alguém, ou quando, dentro dessa província dominada, governada por Pôncio Pilatos, o preso não tinha um julgamento, cabia ao governador, ao prefeito, simplesmente condenar ou não. E por que Jesus não foi condenado diretamente à morte? Vocês devem pensar assim, que a gente vê isso no cinema, a gente vê isso na história de Jesus. Não, Jesus foi condenado à morte, não foi por Pôncio Pilatos. Mas quando ele lava as mãos, que ele não queria sujar suas mãos, por esse crime, por essa condenação que os judeus praticaram, ele simplesmente ele tinha o poder de dizer que não aceitava, não acatava. Já que ele mandava matar quando não tinha julgamento, e por conta de um pedido, se eu não me engano foi de Lívia, sugeriu, né, lembrou de que eles estavam no período da Páscoa, e ele, como governador, poderia sugerir a liberdade de um dos dois presos. E quem eram os dois presos? Um era Barrabás, roubava, praticava crime um em cima do outro, e o outro era Jesus. Só fazia o bem, não fazia o mal. Será que se nós que estamos aqui reunidos, nós escolheríamos Barrabás ou Jesus? Quantas vezes nós escolhemos Barrabás nas nossas vidas, no nosso dia a dia? Bom, só para a gente fechar, falta 5 minutinhos, e é tanta coisa para falar, né, que a gente acaba, mas não tem problema. Eu ia mostrar para vocês, estou vendo que não vai dar tempo, eu ia mostrar para vocês 4 mensagens ou 3 mensagens do livro Céu e Inferno, uma de um espírito feliz, ele falando sobre o egoísmo. A outra era o espírito em expiações, falando do egoísmo. A outra era os espíritos endurecidos, falando do egoísmo. A outra eram os espíritos em expiações, falando do egoísmo. E cada um com um ponto de vista diferente do outro, cada um com um ponto de vista de interesse pessoal. Você vai ver isso. E o egoísmo, conforme a gente está vendo aqui, a gente tem um capítulo no Livro dos Espíritos, que eu gostaria de fazer alguns comentários, mas pelo andar da carruagem não vai dar tempo. Mas a gente pode, né? Vamos aproveitar esses 5 minutinhos para desfazer o egoísmo. Kardec pergunta na questão 192, ele pergunta aos espíritos: pode-se, desde esta vida, através de uma conduta perfeita, transpor todos os degraus e tornar-se espírito puro, sem passar por outros intermediários? Os espíritos dizem: não. Então, numa vida só, não vai chegar lá. Numa outra questão do Livro dos Espíritos,
Kardec faz a seguinte questão, no capítulo 7, questão 365. Por que os homens muito inteligentes, o que denota neles um espírito superior, são algumas vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? E os espíritos respondem: é que o espírito encarnado não é bastante puro, e o homem cede à influência de outros espíritos. Isso é só para mostrar para vocês o quanto nós temos. Uma outra questão muito interessante, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? E botou a minha interrogação. Eu continuei a pergunta, eu tirei o ponto de interrogação e botei assim: qual o maior obstáculo ao progresso moral? Aí os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Isso é os espíritos respondendo, falo do progresso moral, pois o progresso intelectual sempre se realiza. À primeira vista, ele parece mesmo dar a esses vícios duplicação de atividade e desenvolvendo a ambição e o apego às riquezas, que a seu turno incitam o homem às pesquisas que eles esclarecem seu espírito. Olha que coisa, que pergunta interessante para a gente discutirmos, desenvolvermos. É uma coisa ruim para o nosso progresso, mas que os espíritos vão dizer que dentro do mal, dentro dessa coisa ruim, o homem vai pesquisar para se melhorar. E a última pergunta para a gente fechar, né? Nós temos no capítulo 7 também, Kardec vai lá nas questões do egoísmo. Deixa eu só ler mais umazinha para a gente encerrar. Dentre os vícios, questão 913, qual é o que se pode considerar como radical? E os espíritos respondem: já o temos dito, muitas vezes é o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Pedi a Maria José agora é para fechar mesmo. 919. Todo mundo conhece essa. Todo mundo. Tem um estudante, uma pessoa que adentre a doutrina espírita, a nossa ansiedade de querer saber, comunicação dos espíritos, parente nosso, todo mundo tem curiosidade, mas essa aqui também fica assim bem evidente no nosso comportamento. Conhecimento de si mesmo. Qual o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E tem a resposta dos espíritos: um sábio vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E aí tem a subpergunta que vocês poderão tranquilamente ler em casa, sobre conhecimento de si mesmo. E Santo Agostinho dá uma receita assim muito tranquila, muito confortável para todos nós, que não é nada difícil, mas experimentem chegar à noite, na hora que você sentar na cama para deitar, passar em revista tudo o que você fez durante o dia, desde as coisas mais simples às mais complexas, às mais difíceis, principalmente no tratamento dentro das nossas casas com os nossos familiares, que aí a gente vai ver quantas coisas a gente precisa para corrigir. Muito obrigado pela atenção, agradeço ao GED, a direção pela oportunidade, e tenhamos um excelente final de semana. Que Deus nos abençoe.